gostaria de fazer uma pergunta que eu acho muito importante para nós jornalistas. Até 2 anos atrás, você realmente não dava entrevistas. A gente tinha acesso ao artista, não tinha acesso ao homem, você pouco se expunha. Então eu gostaria de saber o que mudou fundamentalmente no Silvio Santos, que hoje ele dá todas as entrevistas do mundo e se expõe como homem. Não, você está enganada, completamente enganada. Por quê? Eu não quero virar retratinho de revista. Não, mas você fala com a gente, isso é importante. É diferente, você está pensando, Sônia? A primeira entrevista que eu dei, quando os jornalistas chegavam perto de mim e diziam assim, Silvio Santos, vem cá, responde tal coisa. Eu respondia, perdia meu tempo. E aí eles colocavam tudo diferente daquilo que eu respondi. Então, se perguntavam para mim, qual é o prato que você gosta? Exemplo, uma pergunta que foi feita 10.000 vezes, eu dizia, eu sou carioca, eu gosto de arroz, feijão preto, bife com batata frita, que foi o que eu comi a minha vida toda. Não é possível. Você é rico, gosta de estrogonofe. Tá bom, então coloque estrogonofe. Então eu quando chegava o jornalista perto de mim, eu disse, mas é o seguinte, fala o que você quiser. Você é jornalista, tem que preencher uma folha de papel branco. Ok, ganha a tua vida, faz o que você quiser, não vou telefonar nunca para o teu patrão. Nunca. Agora, não com a minha colaboração. Faz o que você quiser. Diz o que você quiser de mim. Não adianta eu te responder perguntas, porque você vai mudar tudo. Porque você não é jornalista, é psicólogo ou psiquiatra. Então, não dou. E não vou dar. Mas como é que você tem dado? Aí, é então, essas que eu queria saber. O Mário Sérgio, da Veja, conversou com o Guilherme, do SBT, se comprometeu a fazer uma entrevista séria, após os pássaros feridos. Eu dei. Foi sério. Ganhou a minha confiança. Aí a Hebe ligou para minha mulher e falou, ô Iris, tem que dar entrevista para o Estadão. Aí eles falou comigo, falei, não vou dar entrevista para Estadão nenhum. Estadão nunca gostou de mim e Estadão não gosta de ninguém, gosta do que está certo. Então, se os mesquitas gostam do que está certo, quando eu erro, eles fazem muito bem em dizer que eu estou errado, eu não vou dar entrevista para ninguém, porque eu estou muito bem sem dar entrevista. Aí a Hebe falou, mas pode dar, ô Iris. Fala para ele que o Luiz Imediato é um rapaz sério. Eu falei, pergunta para ela se ele é sério porque não ri. Aí ele veio na minha casa com o Marcos Wilson, fizeram uma entrevista, gravaram, saiu tudo certinho. Ganhou a minha confiança. Agora voltou o Luiz Imediato, eu dei uma entrevista. Veio a Folha, eu falei, não vou dar entrevista. Só se o senhor Otávio Frias ligar para mim. Otávio Frias ligou para mim e até me deu o nome de um massagista japonês que vai massagear a minha garganta a partir de amanhã para poder relaxar as cordas vocais, e o massagista do Frias garante que eu vou ficar bom. E no meio da conversa falei, Otávio, tem aqui o Roldão querendo fazer uma entrevista comigo. Ele falou, deixa que eu tomo conta disso. Aí ele falou com a editora do Roldão, dei para as folhas. O Nascimento Brito, o dono do Jornal do Brasil, o filho, ligou para o doutor Luiz Sandoval e falou, ô Sandoval, que é o presidente do meu grupo, o Silvio precisa dar uma entrevista para o Jornal do Brasil. Eu dei para o Jornal do Brasil. Só. Não vou virar figurinha fácil. Não vou falar para jornalistas qual é a cor que você gosta, o que você acha da Maitê Proença, você tem medo da Globo, você quer contratar a Xuxa. Não. O jornalista que me entrevistar tem que ser sério, competente e tem que ter inteligência e sensibilidade para colocar no papel os meus bons e os meus maus pensamentos. Ele não tem que ser, como não vai ser no SBT, jornalista que quiser trabalhar comigo, não vai ser investigador, detetive. Quem tem que investigar é a polícia. Jornalista que trabalhar comigo aprendeu na faculdade a ser idealista, aprendeu na faculdade a escrever o que deseja, vai escrever, compra uma estação de televisão, compra um jornal. Na minha não. Na minha vai dar notícia só, e na minha estação de televisão, enquanto eu viver, vai procurar no ser humano as qualidades do ser humano. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar. Não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3, e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão.
Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? Ah, o careca. Ah, sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece. E as outras qualidades do careca ninguém sabe quem é? Não. Na minha televisão, o jornalista, se quiser trabalhar comigo, vai ter que dizer a inflação foi de 2, 3, 8% só. Não vai dizer assim, a inflação esse mês foi de 8%. Que coisa, não. Que coisa não. Ele dá a notícia só. E se ele puder elogiar, elogie. Faça como a imprensa americana. Porque na imprensa americana, eles colocam Silvio Santos foi convidado a comparecer a uma delegacia de polícia para prestar informações. Silvio Santos será julgado na próxima semana. Silvio Santos foi condenado a 5 anos de prisão. Silvio Santos é ladrão. Aqui não. Na imprensa brasileira, me desculpem os jornalistas se eu estiver exagerando, mas uma parte da imprensa brasileira coloca Silvio Santos é ladrão para vender jornal. E o Silvio Santos que explique por que não é ladrão. Nos Estados Unidos, a Carol Burnett foi chamada de alcoólatra pela revista Enquirer. Ela nunca foi alcoólatra, provou e recebeu 3 milhões de dólares de indenização. Nos Estados Unidos, houve um caso de investigação, que foi o caso Watergate, até hoje discutido na imprensa norte-americana, porque jornalista não tem nada que ser investigador. Jornalista tem que dar a notícia só, mais nada. E tem que, se possível, elogiar o ser humano para que ele seja estimulado e para que desde o faxineiro ao presidente da República todos trabalhem pelo bem comum. Esta é a filosofia da minha empresa e dos jornalistas que trabalharão comigo. Se não quiserem, comprem um jornal, ganhem uma concessão de televisão. E o dia que o governo não quiser mais do Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais, eu entrego. Eu não nasci dono de televisão, eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência.